Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz trabalho de xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos, e hoje ele fala sobre o Elohim Vista, que é um dos componentes do Grande Conselho Kármico, já que no próximo domingo, dia 30, nós teremos essa mega super celebração ao Conselho Kármico, quando nós escolhemos os próximos 90 dias da nossa vida. Então, família Pax, vamos nos preparar para esta energia, aprendendo aí com o Bueno. Já estou pronta aqui para estar anotando tudo, para que a gente possa estar conversando nesta tarde super agradável de inverno, né? Vai dar uma esfriada boa. Oi, Paola, Valma, a todos vocês que nos acompanham, gratidão pela sintonia. Estamos aí, tentando colocar o nosso querido Bueno no ar. Anjinhos da Technology, please. Yes. Tudo bom, Buenito? Tudo. Ué, tem que É invocar todo mundo aqui, que é para dar do certo, jeito, entendeu? do jeito que está indo, vai ter que ser sempre assim, viu? E aí, tudo jóia? Mount Shasta, Califórnia? Ah, meu Deus do céu. Já fez o teu comercial aí? Não, eu só apresentei você e li a sua camiseta, Ah, Mount Shasta. então tá bom, então tá bom. Bom, hoje você pediu para estar falando, né, sobre o Elohim Vista. Aham. Não, não é muito comum a gente estar falando no dia 1, né? Mas especificamente você pediu para estar falando dele, então a gente vai falar hoje, saindo um pouco do esquema que a gente tem, que é falar mais ou menos no geral as coisas, né? Mas vamos lá. Antes da gente falar sobre o Elohim Vista, a gente vai fazer uma oração, né, para o Arcanjo Miguel, que é o nosso início do trabalho das quintas-feiras, para que ele possa nos proporcionar a segurança e a proteção para o nosso querido e amado planeta Terra, a todos aqueles seres que são e pertencem a reinos, elementos, elementais e também às ordens, para que nos dê nesse momento no rio da vida tudo aquilo que nós necessitamos nesse momento de transição, nos protegendo principalmente as nossas famílias, né? A todas as nossas relações, para que nós tenhamos assim, então, todas as nossas voltas, para que nós continuemos prosseguindo no nosso desenvolvimento e evolução espiritual e também material, por que não dizer, aqui no nosso planeta. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar no nosso coração, na nossa visualização, imaginando uma imagem do arcanjo Miguel sobre nós, ele derramando todo o seu raio azul, dourado também sobre nós, através da sua espada, do seu escudo, da sua armadura, nos passando então toda a vibração e frequência necessária para nós continuarmos na estrada do bem, da paz, do amor, da luz e do poder, da glória do grande Criador de tudo e de todas as coisas. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, afastando de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender, e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e que nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós
as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bom. Então, você pediu para falar sobre o Elohim Vista, mas eu já falei numa das lives nossas sobre os Elohims. Deve estar aí em algum lugar aí do painel, se tem alguma coisa dentro do site, que clica as coisas que é falado nas lives ou em algum outro lugar aí. Eu falei dos Elohims de uma forma geral. Hoje, então, nós vamos falar sobre o Elohim Vista. Mas antes da gente falar do Elohim Vista, eu vou ter que tocar em algum assunto daquilo que nós já falamos em outra live a respeito dos Elohims, para a gente poder situar para quem não assistiu. Porque senão vai ficar um negócio muito vazio, muito inserido em alguma coisa que não esteja dentro da teia, vamos falar assim. Então, para situar dentro da teia, a gente tem que lembrar que nós todos temos muitas funções a desempenhar aqui no nosso querido e amado planeta Terra. E essas funções nós colocamos dentro de uma grande obra, né? Que é a obra de todos nós. E essa obra de todos nós colocamos, então, como sendo construtores desta obra, né? Assim como tem o servente, assim como tem o pedreiro, assim como tem o mestre de obra, e tem todas aquelas especializações que trabalham numa obra, né? Tem o encanador, tem o eletricista, né? Tem o engenheiro, tem o arquiteto, né? Tem o empreendedor, que às vezes também é uma construtora, portanto, é uma organização, né? Tudo isso para ver a obra em pé, perfeita, né? Com toda a limpeza feita, com todas as paredes acabadas e pintadas, com todo o seu piso nivelado, né? O seu telhado colocado, é tudo novo, cheirando sempre a perfeição. Né? Assim acontece também nas nossas vidas. Né? Nós somos construtores. E embaixo dessa construção do reino divino, nós também temos que desempenhar uma função. E a nossa função, e de todos aqueles que estão aqui, são uma função de co-criadores. Nós ajudamos a co-criar essa grande obra, que é a obra do divino, né? Do grande Criador. Então, nós temos que lembrar que a sustentação dessa obra vem geralmente de um lugar que poucos de nós conhecemos e estudamos, que nós chamamos de elementos e elementais. Eles pertencem principalmente aos reinos que a gente pode dizer que é o reino mineral e o reino vegetal, já que o reino animal e o reino nominal têm uma outra qualificação de como co-criar e ajudar nesta grande obra do Criador. Esse reino, principalmente que hoje nós vamos estar falando, ele pertence a elementos, a elementais. O elemental ele existe de uma forma que sempre fez o mesmo trabalho. Né? Por quê? Porque ele não tem uma consciência, mas ele tem um comprometimento em ajudar na cocriação. Um pouco nós falamos sobre isso nesse Zoom que teve lá no último sábado. Foi tocado bastante nessa questão dos elementais e dos elementos que nós estamos vivendo agora num momento de muita
de muita gratidão, eu diria assim. Então, o que acontece? Eles estão sobre o mecanismo de leis, eles funcionam através de leis, né? E essas leis são, na verdade, movimentos formais com significados de interações junto a nós, com o reino nominal. Então, eles trabalham junto com nós, né? E trabalham também junto com outros reinos. Mas como eles fazem parte do reino especial, esse reino especial, eles trabalham quase conjuntamente com a gente, às vezes com um pouco de ajuda do reino animal, porque o reino animal é que faz muito transporte daquela cocriação que eles fazem para que gere vida, para que nós tenhamos a completude dos alimentos necessários e também da água limpa. Então, os animais ajudam nessa prospecção de levar aquilo que eles criam de um lugar para o outro. Já é mais difícil com a gente, porque a gente é um pouco mais predador, né? A gente tira muita coisa da natureza, né? Principalmente há muitos séculos atrás. Hoje tem muitos produtos industrializados, mas que também é coletado, né? Na natureza para que ele seja industrializado. Então, a gente tem pouca coisa orgânica hoje em dia para satisfazer aquilo que o corpo humano necessita. Daí vem muitas outras coisas que nós não desejávamos para a nossa vida, mas isso são feito através das nossas escolhas, infelizmente. Não tem um caderno para a gente seguir, a não ser a nossa própria intuição, a nossa própria inspiração, de acordo com aquilo que a gente lê para adquirir conhecimento e também informações que hoje são passadas num volume muito grande, que às vezes não dá nem para entender uma coisa, nós já estamos fazendo outra, que já começou. Então, é uma coisa muito relativa e não muito absoluta. Nessas classes hierárquicas que a gente tem, que eu acabei de falar, a respeito dos elementos e dos elementais, a gente tem algumas diferenças entre um e outra, segundo a natureza e a abrangência de cada ação que cada um deles tem. Por exemplo, né, a gente tem os elementos. Quais são os elementos? A gente sabe que é o fogo, a terra, o ar, a água e o éter. O que é o éter? Geralmente a gente não fala muito no éter, mas o que é o éter? O éter é uma combinação do fogo com a água. Isso dá o éter. Então, quando a gente fala do quinto elemento, é a junção desses dois elementos, né? A água, que sempre representou as emoções, e o fogo, que sempre representou o espírito. Então, quando a gente tem o éter, a gente tem um composto que ajuda o elemento terra e ajuda o elemento ar. Já que o fogo não queima sem o ar, portanto, o fogo também está presente com o ar nessa equação, e a terra não subsiste sem a água, assim como o corpo humano. Então, ela já tem uma junção também de outro elemento junto a ela. Então, vocês veem que eles se complementam entre si. Essa teia hierárquica, eu chamo de teia hierárquica, essa teia hierárquica que existe, ela nos garante a formação de todos os outros reinos. É uma união. Então, todo mundo trabalha com um instrumento principal. E qual é esse instrumento principal? Que essa hierarquia que eu acabei de falar, tanto dos elementos como dos elementais, eles é trabalhado junto com o pensamento. Por quê? Porque o pensamento ele cocria e materializa aquilo que nós precisamos. Então, dentro dessa teia, onde esses administradores também fazem, porque existe uma cadeira hierárquica em cima de todas essas classificações, elas estão presentes em todas as regiões do cosmos, Sim. todas as regiões do universo.
assim como tem na Terra, também tem em outros lugares. Então, é uma turma, vou chamar de turma, e posso até em alguns momentos chamar de turminha, porque eles são seres minúsculos. Eles são seres que dificilmente aqueles que não têm evidência veem na natureza. Mesmo assim, quando o pensamento está muito absolto, ele está muito longe, é capaz da gente ver uma salamandra no fogo, principalmente agora que nós estamos vivendo as festas juninas, onde vocês devem estar participando de muita festa, né? Através do mastro, das quermesses, né? Da comida que é feita principalmente no sertão e nos sítios, na base rural do nosso país, e das tradições que todos nós, quando criança, nós aprendemos muito bem, né? Através de todos os santos da Igreja Católica, a qual estão referendados essas festas. Então, como a gente não vê eles nunca, de vez em quando a gente vê. De vez em quando a gente está recebendo um vento e vê uma imagem diferenciada, né? É uma sílfides. De repente a gente está no mar e a gente vê um elemento que a gente não está acostumado a ver, são as ondinas. Cada um deles tem o seu parceiro, mas eu estou falando tudo numa ordem feminina, porque a gente vai estabelecer uma forma de ver as coisas. Já que a questão feminina é a portadora da vida. Não que ela sozinha possa produzir uma vida, mas ela é mantenedora, né? Ela mantém a vida, ela dá também a vida e a protege, né? Por isso que a gente costuma falar que amor de mãe é amor que não existe igual, né? E isso é a pura verdade. A gente tem que dizer que é a pura verdade. Então, dentro desse quadro, onde tem esses administradores, e tem também em todo o cosmos, em todo o universo, que ali é chamada de morada eterna, né? Porque todos eles também trabalham para esse estado de sublimação estarem sempre de uma maneira interdimensional colocada num plano de criação. Falado sobre isso, a gente tem que lembrar que as classes dos elementos também são diferenciadas, como eu acabei de falar. Os elementos da natureza, portanto, através dos elementais da terra, da água, do fogo e do ar, todos eles são colocados como trabalhadores incansáveis dentro desses seres. Uma das qualificações principais que é colocada para esses servidores dos elementos e que se associam também aos elementais da natureza, nós temos uma classe do qual o grande Sol central, o Sol central e o nosso Sol tem que fazer com que eles estejam todos irmanados a esses seres. O grande Sol central é aquele Sol que nos aparece quase que infinitamente em algum lugar desse universo que ainda ninguém e nenhum telescópio chegou a mostrar em que lugar está a sua ascensão ou está localizado. Porque é impossível, porque é a mesma coisa da gente qualificar a Deus, qualificar ao Criador como nós o conhecemos por ser o nosso Pai também. Mas o Sol central, do qual eu me refiro, é do nosso pequeno sistema, do qual nós estamos, que não é o planetário, mas é um sistema solar a qual nós pertencemos. E esse nós chamamos de estrela. Essa estrela se chama Sírius. Então, o Sol central é Sírius. O grande Sol central, nós não sabemos exatamente aonde ele está nesse universo, porque não dá nem para ver olho nu, quanto mais com os telescópios mais modernos que nós temos na nossa sociedade, dá para localizá-lo. E não tem-se menor
intenção de procurá-lo, porque é a mesma busca da gente achar a chamatrina que pertence ao nosso coração. Se a gente nem a chamatrina vê através de todo o aparelhamento tecnológico que a gente tem, quanto mais a centelha divina, que é aquele ponto, né, branco, reluzente que nós temos, da onde saem essas chamas. Então, vocês veem que o Sol central pertence à categoria e nos dá mais um instrumento aqui para nós trabalharmos, que são os devas dos elementais, que são aqueles que eu estava chamando, né? As salamandras, os gnomos, que é da terra, as sílfides, que é do ar, as ondinas, que é da água, e todos os outros que cuidam de determinados setores da nossa natureza. Aqueles que cuidam das montanhas, aqueles que cuidam só das flores, aqueles que cuidam só dos lagos, aqueles que cuidam dos rios. Então, nós temos uma infinidade de seres. Esses seres, dessa grande categoria que permanece e lutam para que a gente não destrua a natureza, eles pertencem aos seus, vamos dizer assim, supervisores, aos seus supervisores. Quem são esses supervisores? Esses supervisores nós chamamos de Elohins. São a classe dos Elohins. Esses são os co-criadores desses o grande Sol central, do grande Sol central, do Sol central, que é o nosso Sol, esse que a gente olha, é o Sol central, né? E depois, dentro da própria Terra, nós temos um outro Sol, que é o Sol da Terra. Então, vocês veem, nós temos o grande Sol central, nós temos o Sol central, nós temos o nosso Sol planetário e nós temos o Sol, que é intraterreno e que faz parte do núcleo da Terra, que também é um Sol. Quem está a serviço desses sóis, né, são os Elohins, porque eles são chamados de co-criador das formas que esses seres divinos projetam para ajudar a ser criado. Então, é aquele modelador, é aquele pintor, onde o pessoal mostra a imagem do quadro e eles saem correndo fazer aquela imagem que você pensou do quadro. Ou que o oleiro vai trabalhar um vaso, né, vai trabalhar alguma coisa de cerâmica e pega só o barro, mas a imagem daquilo que foi pensado é aquilo que vai ser traduzido para o oleiro e o oleiro vai transformar o barro naquilo que ele imaginou ou pensou. Esses Elohins é que ajudam a fazer isso. Esses têm consciência. Esses têm consciência. E um comprometimento também. Eles é que supervisionam toda a criação que existe no planeta. Sim. Eles é que dão a forma e a criação. Nós estamos precisando de mais ondinas em tal lugar. Essa criação se dá, primeiro, pela vontade divina dos grandes sóis, que são os grandes seres que comandam toda a estrutura, junto com o grande Criador, e sem licença do grande Criador, vocês já sabem disso, mas não cai sequer uma folha da árvore. Então, nós temos que ver isso, né? Então, eles são os seres que vão dar essa dimensão dessas supremas leis que os elementais pertencem. Como tem muito elemental na natureza, e eu só falei praticamente de 4, né? Cada um referente a um elemento do qual nós temos todos, né? Nós temos os 4 elementos, né? Nós temos o fogo, a terra, o ar e a água dentro de nós. E também alguns, né, que são um pouco mais evoluídos, trazem o éter. Mas existem N, eu diria, elementais, que são os ajudantes, né, para cuidar de tudo aquilo que nós precisamos aqui na Terra, para que a gente não destrua isso numa larga propensão que nós venhamos a destruir tudo de uma vez só. Se bem que a destruição ela seja feita numa escala menor, né?
E eu tenho medo um pouco do futuro, porque no futuro, se a gente não tomar cuidado das coisas que a gente está fazendo, poderá ser que não exista futuro. Então, vamos nos lembrar que a palavra Elohim, né, significa, dentro de um plural hebraico, porque todas as palavras são hebraicas da criação, e outra palavra para Elohim se chama Eloá, que significa Deus. Mas como Elohim pode significar Deus, se Deus é tudo? Não na propensão que eu chamaria do grande Criador, porque Deus ele pode ser qualificado como o Sol central e também pode ser qualificado como o Sol planetário. Ali nós também temos pais. Por exemplo, os pais do nosso Sol planetário chamam-se Hélios e Vesta. Então, como Elohim não é um desses pais, mas o seu nome em hebraico sugere que é Deus, por quê? Porque o Elohim cocria junto com o grande Criador e com os pais que fazem parte dessa criação. Então, nós todos chamamos eles de seres poderosos ou um ser forte, que é o que está abaixo do comando dessa grande hierarquia que são os nossos pais, né? Cósmico, são os nossos pais solares, são os nossos pais planetários e, quiçá, um pai terreno, do qual todos nós chamamos de Gaia. Então, dentro dessa perspectiva divina que eu acabei de passar, nós temos os Elohims. E quais são os Elohims? Nós temos 7 Elohims com as suas devidas companheiras, né? Nós poderíamos chamar até de almas gêmeas, né? Ali temos, então, no primeiro raio, o Hércules e Amazonas, nós temos a Cassiopeia e a Minerva, nós temos o Órion e a Angélica, melhor a gente falar, já falei do primeiro raio, né? Que é Hércules e Amazonas, então vamos falar do segundo raio, que é o raio dourado. O primeiro é o azul, o segundo é o dourado com Cassiopeia e Minerva, o terceiro é o rosa com Órion e Angélica, o quarto é Claire, Claire com Astreia, o quinto é Vista com Cristal, o sexto é Tranquilitas e Pacífica, e o sétimo é Arquituros e Diana. Então, nós temos esses 7 poderosos, já vamos usar essa palavra, né? Esses 7 seres poderosos, que são os Elohims, com as suas chamas gêmeas, que são os construtores de todas as formas que nós visualizamos, né? E que está sob a direção das 4 forças cósmicas. Lembre-se, 4 forças cósmicas. O grande Sol central, o grande Sol solar, o grande Sol planetário e o nosso Sol interno. Esses Elohims estão sob o comando daquilo que nós chamamos de paz ou de Deus, já que o grande Sol central, né, ele também foi criado a partir do grande Criador de tudo que existe. Então, esse, o grande Criador, ele vai ainda além do grande Sol central, porque ele é o Criador do grande Sol central. Vocês vejam a magnitude da presença do grande Criador dentro do universo todo. Mas uma vez falado isso e feito isso, essas 4 forças cósmicas detêm o domínio sobre todos os elementais, né? Sobre os gnomos, as salamandres, as sílfides, as ondinas e também sobre o 5º elemento, que é o éter. Então, eles, na verdade, ajudam a criar, através dos nossos pais, tudo aquilo que é necessário. Falando sobre isso, né, e terminando um pouco, né, já sobre essa formação, que a gente precisa entender a formação, nós vamos agora, uma vez que eu já disse todos quem são os 7 Elohims, e já coloquei
vista e cristal como sendo e participando do quinto raio, a gente tem que falar um pouquinho do quinto raio também para poder localizá-los, porque senão fica um negócio no ar, né? Não fica que nem aquela bola de Natal no galho, né? Ela fica no vazio, e no vazio nós não temos nada. Como nós pertencemos a uma árvore hierárquica, e isso também tem que estar lá. E está o quinto raio, que tem o Chohan como sendo o mestre Hilarion, né? E nós temos também a mestra Atenas, ou Atena, o Palas Atena, como alguns queiram, porque eles também vão mudando de nome. E eu já vou mostrar isso também aqui, né? Eles vão mudando de nome, que é a sua chama gêmea. Todos eles pertencem, ou todos eles não, os dois, né? Pertencem ao raio verde, que é o raio da cura, o raio do conhecimento e o raio da verdade. Existe sempre uma troca, né? Qual é o mais importante? Não importa qual é o mais importante. Os três são mais importantes e tem muito mais do que os três que é importante. Mas quais são as outras coisas importantes, mano? As outras coisas importantes que pertencem a esse raio, né, que tem essas três qualidades extraordinárias, também tem a precipitação, também tem a prosperidade. Lembrem que eu já falei uma vez sobre isso, né? Por que o dólar é verde? Né? Porque ali contém uma prosperidade, né? Porque também é da fartura, né? Também está dentro, e principalmente nos dias de hoje, esse raio é importantíssimo, porque ele cuida também de todas as ciências que são desenvolvidas no nosso planeta. Imagine, então, dentro dessas ciências, as ciências tecnológicas, as ciências da informática, né? A matemática, a física, a química, e tudo que você quer falar sobre ciências está dentro desse raio verde. Principalmente, uma das coisas que geralmente a gente esquece, fica relegada a um segundo plano, lá embaixo, porque a gente pensa na prosperidade, a gente pensa na concentração, a gente pensa na precipitação, porque tudo isso está criando. Mas na questão, vamos dizer assim, um pouco mais espiritual, mais evoluída, né? Que está na questão do conhecimento, que é a busca de valores e informações para construir a nossa sabedoria, que está lá no segundo raio, não faz parte do quinto, está lá no segundo raio, nós esquecemos de um valor espiritual muito importante que o quinto raio nos dá e às vezes a gente esquece, que é a consagração. A consagração é tudo, porque quando a gente é consagrado, é a força divina que é estabelecida em cima de nós. Então, dentro dessa consagração, o mestre Hilarion, na sua última encarnação, ele se fez como Saulo de Tarso, Saulo com S. Durante a sua peregrinação e a sua presença na frente do mestre Jesus, que já havia ascensionado, e volta para ter ali um tete-a-tete com Saulo de Tarso, que ele era romano e perseguidor dos cristãos, o mestre Jesus pergunta para ele, pô, cara, o que você está fazendo, cara? Por que você está perseguindo a minha gente? Por que você está perseguindo o meu povo? Ele tem aquela, né, a moeda caiu. Ele tem aquela moeda caiu, dá uma virada de eixo completamente, né, que só uma força crística para fazer isso, ele dá aquela revirada não de 360, porque senão você volta para o mesmo ponto, né? Aquela de 180. Você dá aquele 180, e ali Jesus, como o Pai do nosso planeta sempre fez, ele muda o nome, né? Mudou o nome de Abraão, ele mudou o nome de Jacó, ele vai mudando o nome de todo mundo, né? Então, ali o Mestre Jesus também muda o nome dele. Simplesmente tira o S, que eu acho que estava atrapalhando, o S geralmente tem valor 1, e coloca ali um P de Paulo, dando um valor meia dúzia para a primeira letra, do qual o P é 6 e tinha pertencido ao sexto raio, que era do Mestre Jesus. Então, as coisas não têm coincidência, elas são sincrônicas. E como sincrônicas são, ele também recebe mais tarde, como Hilarion, uma outra encarnação, para tirar aqueles defeitinhos que ele tinha feito como Saulo.
Aí ele teve que vir mais uma vez. Aí ele vem como Hilarion. E nessa de vir como Hilarion, ele tem a sua última encarnação. Ali ele limpa todos os karminha que ele tinha feito como Saulo, não como Paulo, mas como Saulo, dá aquela limpada geral e ele ascensiona. Ascensiona e já assume, né, o Shohanato do quinto raio. Ali, assumindo o Shohanato do quinto raio, junto com Palas Atenas, ou Atena, como queiram alguns, ele dá, então, prosseguimento a todo o seu trabalho como Shohan. E ali ele tem os arcanjos. Os arcanjos também trabalham nesse ritmo, numa ascendência um pouco estabelecida, mas está dentro ali, trabalhando nesse sistema de organização dentro da teia. E ali ele tem os arcanjos Rafael, que é o arcanjo Rafael, que trabalha juntamente com a Mãe Maria. A Mãe Maria é arcanja e trabalha com o arcanjo Rafael. E ali eles desenvolvem para nós e para os planetas todo um trabalho relacionado às energias de cura. E ali trabalha diretamente com o nosso querido e amado mestre Hilarion. Dentro dessas expectativas, o Elohim da concentração, da devoção, da cura e principalmente das artes que ali são vinculadas, e ele trouxe de lá do quarto raio para ser estabelecida com mais força dentro do quinto, é a música. E juntamente com a sua amada, vamos dizer assim, chama gêmea, que é cristal, trabalham dentro das irradiações do raio verde, objetivando dessa forma a harmonia, que também pertence ao quarto raio, todos os nossos corpos, o físico, o emocional, o mental e principalmente o etéreo de toda a humanidade. Eu coloco nessa classificação e nessa ordem, mas há quem diga e quer fazer um balanço entre essas ordens e misturam. Às vezes colocam uma ordem diante da outra. Eu simplesmente faço uma operação inversa aos três corpos superiores, que é a presença divina. Eu sou, né, o corpo causal, o santo ser crístico, que o mestre Saint Germain chama de eu superior, depois o corpo etéreo, né, que é um corpo mais sutil, depois o corpo mental, que é o corpo psíquico, né, e depois também vem o corpo emocional ou o corpo físico. Mas há quem ache que porque o corpo etéreo é um corpo da matéria e da memória das nossas lembranças, ele é colocado, às vezes, logo depois do corpo físico, que também não tem problema nenhum de se colocar. Né? Nós e todos os mestres, todos os agentes dessa rede, eles têm, vamos dizer assim, uma música de vibração dentro de uma certa frequência que estabelece a produtividade de todo o seu trabalho. Vamos dizer assim, é o alimento necessário para que eles se fortifiquem, para que então possam produzir tudo aquilo que faz parte da rede ou da teia, façam de uma forma única. Porque, como eles fazem parte de um plano espiritual, eles têm unidade, coisa que não acontece conosco. Nós não temos unidade. Quando eles trabalham todos juntos com a mesma finalidade dessa construção. E assim, em cima dessa capacidade de concentração para que aquela unidade, todos trabalhem em forma unida para que aquilo possa existir, eles têm música. Por exemplo, a música desses Elohims, no caso de Vista e Cristal, é uma música que fala sobre a lenda da montanha de cristal, entendeu? Quem tem essa música, porque às vezes alguém encontra, né, todas as músicas que pertencem aos mestres, é uma coisa. Tem aqueles que têm todas as músicas que pertencem aos Elohims, tem todas as músicas. Para fazer esse trabalho, às vezes, é árduo, porque a gente não acha tudo isso num lugar só.
Então a gente tem que peneirar. No templo da verdade, que é o templo onde todos eles moram, e esse templo da verdade é a primeira designação, né? Quando a gente fala, puxa, o raio verde é da cura, é do conhecimento, é disso, é daquilo. Quando a gente quer estabelecer o templo de tudo isso, das ciências, da concentração, da precipitação, a gente diz que é o templo da verdade. Porque nada é maior do que a verdade. Porque a verdade, quando ela é absoluta, ela é real e tudo é desvendado dentro, vamos dizer assim, da questão da concepção da criação. Né? É aquele estalo da iluminação, é aquele estalo da ascensão. Então, o templo onde tudo isso é reunido e todos esses seres trabalham, a gente chama de o templo da verdade. E aonde está localizado o templo da verdade? O templo da verdade está localizado em uma ilha. Ele está localizado lá no mar Mediterrâneo, essa ilha. E nós chamamos essa ilha de Creta. E nós já estivemos em Creta. Sim. Nós, com o grupo da Pax, já tivemos algumas vezes na Grécia e principalmente em Creta, onde nós ficamos por um bom tempo, já que é um lugar de difícil acesso e para chegar. Porque, de alguma forma, aqueles seres que não estão preparados, sejam nós, os humanos, ou de qualquer outra parte da teia, não chega com facilidade. Sempre há obstáculos a serem vencidos, já que é um lugar muito rico nas aspirações. Né? Ele vem logo a seguir ao raio branco, que é o branco cristal, que é o quarto raio, aquele que fica justamente no eixo da balança, 3 de um lado, 3 do outro, ele está no meio, do qual também todos nós fomos criados através desse raio que é o branco cristal. Por isso a nossa centelha é dessa cor, é o branco cristal. E o primeiro raio que vem após é o quarto raio, que é o da harmonia, que é o do equilíbrio, né? Que é o das artes, da ascensão, né? É justamente o raio verde, né? Que o último também, antes de chegar no raio branco cristal, é o rosa, que trabalha muito juntos os dois. Os dois são grandes fomentadores de cura, o raio rosa e o raio verde, já que o raio rosa é o raio das atividades e das inteligências, que fazem parte dos outros 4, que nós chamamos todos eles de virtude. Então, a tônica do raio da verdade, ela é e busca a perfeição que Deus quer para nós, a cura de todos os nossos corpos através dessa verdade e da concentração de quê? Dos nossos pensamentos. Porque nos nossos pensamentos é que estão a real importância dos Elohims. Por quê? Porque os Elohims, na verdade, são os criadores das nossas formas de pensamento. Então, o que acontece? A gente pensa, eles vêm, porque funciona como um imã, porque o trabalho deles é manifestar, é criar aquilo que nós pensamos. Então, se nós pensamos torto, eles podem até criar coisas tortas. Se nós pensamos coisas positivas e para o bem, então a gente vai produzir, e eles também, coisas para o bem. Como a inteligência dos seres elementais, que são as figurinhas, que estão sob os domínios dos Elohims, que vão criar e chamá-los todos para a sua volta, para que eles saiam criar aquilo que nós estamos pensando, nós temos que ter bom pensamento. Por quê? Porque se nós não pensarmos direito, né, nós vamos estar criando formas com defeito. Eu não penso exatamente uma coisa material que eu desejo, exemplo, um automóvel, se eu não tiver ele realmente firme na minha mente, com detalhes, eu dentro dele, cheirando o novo, dirigindo, né, e tendo todas as particularidades que sejam mínimas possíveis
nessa construção do pensamento, né, eu posso estar pensando num carro bom, né, um carro até de um certo luxo, mas hoje a gente não tem mais. Mas, de repente, recebeu uma romizeta, porque a gente pensou num carro, idealizou um carro, mas pô, o carro tem bilhões. Então, a gente vai receber um carro, mas não aquele que nós gostaríamos de receber. Né? Então, eu falei na romizeta justamente porque a gente não produz mais. Eu não vou usar qualquer outro modelo que a gente tem para desqualificar aquilo que é produzido, porque também é importante dentro das bases da economia que cada um tem para receber aquilo que pode pagar por aquilo. Mas quanto mais a gente se aproximar daquilo que a gente quer, mais perto a gente está de manifestar, de concretizar aquilo nas nossas vidas. E aí entra de fato e de direito os nossos Elohims. Os Elohims vista e os Elohims cristal. Então, vamos fazer aqui um chamado para os nossos Elohims, para que eles estejam sempre presentes em nossas vidas. Então, vamos fechar os nossos olhos e eu vou aqui fazer uma pequena oração para que eles estejam sempre presentes junto de nós, ajudando-nos em todas aquelas qualificações e virtudes que o raio verde tem. Eles trabalham todas. Então, vamos pedir para que a nossa verdade, o nosso conhecimento, né, as nossas ciências, sejam elas quais forem que nós estivermos trabalhando, né, também as curas que nós necessitamos, ou para aqueles que precisam nesse momento. Então, fechando os nossos olhos, Elohims de Deus, Elohims de Deus, Elohims de Deus, descei agora sobre todas as nações da terra, a fim de elevar as nossas almas de luz. Descei através do cálice dos Elohims, ancorando sobre os corações do retiro aquela importância que todos nós devemos ter junto ao Criador. Pedimos que este cálice seja reforçado pelos 7 poderosos Elohims. Dá-nos o poder para sermos o vosso cálice aqui na terra. Dai-nos o poder para que nós possamos promover as transformações pessoais, bem como no nosso querido e amado planeta Terra. Dai-nos o poder para que possamos ensinar os outros a estabelecer uma relação pessoal com Deus. E que esse possa ser o nosso direito divino nato. Possamos, então, dessa maneira, fazermos que os nossos pensamentos possam chegar a todos aqueles que fazem parte da nossa vida nessa proteção. Bom, nós estávamos falando e concluindo aquilo que o Elohim Vista e Cristal fazem a todos nós. Mas, principalmente, o Elohim Vista, nós chamamos de o olho que tudo vê. Aquele mesmo olhinho que está lá no dólar, na nota de $1 americano. Aquele olhinho que está sempre naquelas coisas que aparecem nas ordens secretas, míticas, né? Ou místicas. Né? E também esse olho divino que tudo vê, ele faz parte do conselho kármico. Ele fazendo parte do conselho kármico, ele também nos ajuda através daquele anjo do registro, aquele anjo do pergaminho, que todos nós temos e que no dia 30 será levado ao conselho kármico, e eles, estando por perto de nós, também vão nos ajudar nos momentos críticos, eu ia falar crítico das nossas vidas. Eles também vão nos ajudar. Lembrando que o nome Elohim, e aí acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né, que a gente chama também de cíclope ou ciclopeia, como diz alguns, né? E nós devemos aqui lembrar do que eu disse, que o plano divino também muda o nome. E aquilo que também é cíclope ou ciclopeia pode ser chamado também de vista.
Então, se vocês pegarem algum livro, forem estudar, e ali tiver um Elohim, ali no quinto raio, que está escrito cíclope ou ciclopeia, saibam você que é o mesmo vista que nós estamos falando agora. Então, a gente tem que lembrar também que o nome cristal também pode ter tido um outro nome. E a gente pode ver em alguns compêndios, né, em algumas informações de alguns livros, a palavra Virgínia. Então, que é, na verdade, cristal. Né? Por que a mudança de nome? Porque eles tinham esse nome mais ligado à antiguidade, mais ligado à Grécia Antiga. Mas a Grécia Antiga, né, nessa mitologia, ela foi sendo mudada e modernizada junto com as atitudes do Ocidente. Eles automaticamente também mudam de nome, como no futuro poderão ter outros nomes, mas sempre vingará o cíclope, ou a ciclopeia, né, vista, ou agora Virgínia. E no caso de cíclope ou ciclopeia, nós teremos vista, que é aquele olho que tudo vê. Portanto, nessas esferas de trabalho desses dois, eles trabalham adequadamente, os dois juntos, com aquilo que eu já havia dito, que é a questão da concentração, mas também entra sempre a pluralidade de um outro raio ou de uma outra virtude, porque a qualificação deles é muito grande do raio verde, já que é do conhecimento. Ali traz o conhecimento, né? E para trazer o conhecimento e precipitá-lo, às vezes a gente precisa de outros componentes ou de outras virtudes. Nesse caso, né, nós temos aí a concentração, que a gente fala de foco, né? Mas na verdade é a concentração. É aquilo que o nosso pensamento pode detalhar de mais útil possível. E também tem a questão da devoção. Porque se você não crê, a coisa também não vai acontecer. Né? Jesus curou muita gente através da fé, que é vamos dizer assim, uma virtude que veio lá do primeiro raio, que é o raio do Pai. O segundo é o raio do Filho. E o terceiro é o raio do Espírito Santo. Esses três raios nós chamamos de raios de característica. Os outros quatro raios nós chamamos de atributos. Então, eles trabalham muito juntamente com outras questões. Então, o raio verde ele vai trabalhar a questão física, ele vai trabalhar a questão emocional, a questão mental, a questão do etéreo, sempre na nossa consciência. Porque a nossa consciência ela não está única e exclusivamente no nosso cérebro. Ela faz parte desse campo de corpos. Isso é importante. Ela faz parte desse campo de corpos. Isso é a nossa consciência. Nós podemos ter uma consciência lógica, né, física, racional muito boa, mas a nossa consciência emocional, mental, né, ou espiritual, ela é falha. Então, quando a gente tem que andar junto com todos esses corpos, é que faz o exercício de nós concentrarmos e termos a devoção necessária para, vamos dizer assim, concretizar e manifestar aquilo que nós queremos esteja automaticamente ali através de uma harmonia, do equilíbrio entre todos os corpos. A música nos ajuda. Por isso que tem alguma música, quando nós ouvimos, que mexe com a nossa vibração. Né? Alguma coisa está mudando dentro de nós. Né? Se essa música é boa para você, te eleva, né? Use ela nos momentos da sua meditação. E esse poder da concentração é, na verdade, aquilo que será manifestado naquilo que realmente você precisa. Se você não precisar, não será manifestado. Porque acima de você existem os nossos pais, existem os nossos mestres, existem os nossos criadores e os seres de luz que nos acompanham. Por isso, quando estiver numa reza, uma oração profunda, diga e especifique, como já ensinei, né? Que os Elohims manifestem nas nossas vidas tudo aquilo
que nós necessitamos e que esteja de acordo com os planos divinos do grande Criador de tudo e de todas as coisas. Porque não adianta nós conseguirmos as coisas, sejam materiais ou espirituais, daquilo que realmente não fazem a nossa trajetória dentro dessa teia. E o poderoso Elohim Vista, com a poderosa presença da Cristal, expressam e derramam essas essências em nós todas as vezes que nós precipitamos daquilo que seja a verdade, a cura e o conhecimento. Os Elohim Vista e Cristal, através das suas frequências, sempre vão nos apoiar na forma original daquilo que o olho que tudo vê e ajudar-nos a voltar através da harmonia no nosso plano divino da perfeição. Somos uma espécie de magneto, aliás, todo o planeta. O que pensamos, o que falamos, o que sentirmos e o que fizermos emite ondas de vibração. Evocar cristal quando ouvimos uma música ajuda-nos, principalmente, a purificar todo o campo magnético em torno de nós, formando belas emanações de luz ao nosso redor. Façamos, então, agora uma oraçãozinha final para que todos nós possamos ter sempre presente ao nosso lado o Elohim Cristal e o Elohim Vista, que nos traz o poder da concentração, da devoção e de todas as outras virtudes que nós queremos em nossas vidas. Fechemos os nossos olhos. Quando nós nos concentrarmos na atmosfera da Terra e observarmos a bondosa veladora de todos os dias, possamos ter o primeiro chamado de Deus Pai, Hélios e Vesta, previstos aqui como os nossos pais do nosso planeta. Prontamente aceitamos participar na criação, lembrando-se sempre que unidos com todos os Elohims, nós estaremos fazendo e criando o nosso plano divino, que é maravilhoso aqui para o planeta Terra. Que as nossas atividades, o Eu Sou, conhecido como raio da concentração e da devoção, do conhecimento, da verdade e da cura, e de todos os seus atributos, possam estar alencados, junto com os planos divinos do grande Criador de tudo e de todas as coisas, depois que a nossa função vier através do poderoso Arquituros, que é o raio 7, da onde os nossos Elohims fazem todas as transformações através da chama violeta. Que no fim, o nosso Elohim da paz, tranquilitas, que faz parte do sexto raio, possam fazer o seu serviço, selando e concluindo a criação da proteção e da perfeição da paz cósmica do grande Cristo solar, que possa estar dentro das aspirações da cocriação de uma nova terra e de uma nova raça raiz. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Amém. Assim é, assim é, assim é. Gratidão, Carmen. Gratidão, Bueno. Gratidão. Namastê, família Pax.